Então, eu falei ontem, o Flamengo está transformando o Campeonato Brasileiro num grande Campeonato Carioca. O Flamengo, para mim, é claro, está se descolando de todo mundo. Ah, mas fez a lição de casa. Não estou falando disso. Estou falando o que está acontecendo. Porque a gente está vivendo nós estamos vivendo uma coisa de que não, sempre foi assim, não, sempre... Mas ele está descolado do Palmeiras ou está... O Palmeiras ou a campanha? Ele não está descolado ainda muito, mas já está um pouco. Se todos eles estiverem no seu prime, ainda não dá para esse prime do Flamengo. Cruzeiro não é um grande clube brasileiro? Obviamente que é, tem uma história bonita e tudo mais. Ele arrecadou 330 milhões em 24. O Flamengo pode bater 1,7. Nós estamos falando de 5 vezes mais de receita. Isso não... Gente, isso é um negócio... O Cruzeiro é grande clube. 330 contra 1,7. É um negócio de assustar, entendeu? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa. E agora vamos ver as últimas novidades, as últimas notícias sobre o rubro-negro carioca, né? Tudo que a imprensa falou, muitos elogios ao Mengão, que venceu novamente o time do Internacional, e a imprensa ali ficou maluca com mais uma vitória. O Flamengo muito bem mesmo. E hoje, né, mais uma notícia boa. O Flamengo agora tem um patrocinador master que vai pagar o maior valor comparado com o futebol sul-americano, né? Até o Flamengo fica ali entre os 15 maiores patrocínios do futebol europeu, se a gente contar, né? Entre a Europa e também Brasil, ou seja, o Mengão tá voando demais e a imprensa paulista rasgou elogios ao nosso querido rubro-negro. Quarta-feira tem mais uma vez Flamengo Internacional. Mengão venceu com o show do Pedro, um amasso ali, sem dúvidas, uma vitória bem acachapante. Sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo. Putz, dia de jogo, Palmeiras e tal, trampo danado. Mas eu sempre vou ver o que está sendo dito lá. Enquanto toda vez que o Flamengo faz um gol... Eu falo as coisas como elas são. Parece o Muro das Lamentações. Não é muro... O Tirone fica assim, ó. Vocês não entendem isso. Mostra aí, mostra uma... Ah, não vai dar, acabou o futebol brasileiro, não tem mais jeito. Cara, é que nem o pessoal do Twitter. O pessoal tem uma dificuldade de compreensão das coisas, né? Assim, então, eu falei ontem, o Flamengo está transformando o Campeonato Brasileiro num grande Campeonato Carioca. Porque assim, vai lá, joga com reserva, ganha, não sei o que, ganha. Calma, deixa eu chegar. E aí tinha a galera falando, você não sei o que, chora mais e não sei o que. Não é isso. Os flamenguistas estavam reclamando? Sim, é só uma constatação como um cara que acompanha futebol. Que eu tô aqui nessa mesa para falar as coisas que eu acho. Uhum. E não é se vai ganhar ou se não vai ganhar, o Flamengo vai ganhar. É o que eu acho que é o cenário do futebol nacional, como ele está colocado agora. O Flamengo, para mim, é claro, está se descolando de todo mundo. Ah, mas fez a lição de casa. Não estou falando disso. Estou falando o que está acontecendo. Porque a gente está vivendo nós estamos vivendo uma coisa de que não, sempre foi assim, não, sempre... Mas ele está descolado do Palmeiras ou está... O Palmeiras ou a campanha? Ele não está descolado ainda muito, mas já está um pouco. Não acho, mas... Do ponto de vista de grana, mas está com alguma folga. Grana, sim, mas acho que não tem tantos resultados assim. Mas as coisas vão, ao longo do tempo, isso vai acontecer. Pra é isso que eu estou falando. Eu não estou chorando, porque não sei o quê. Meu time já foi dominante, meu time já ganhou de 6-1 do Flamengo no Rio, por exemplo. Acabamos de falar que o Vasco ganhou do Santos. O São Paulo fez parecido com o Flamengo no Rio há um tempo atrás. Isso mudou, isso acabou. Num cenário que o futebol era muito diferente, mas muito diferente. Do ponto de vista de grana, do ponto de vista das coisas todas. O São Paulo era um clube mais organizado do que os outros. Organizado com as estruturas que tinha e tal, mas não de grana. Uhum. A diferença de grana nunca foi essa. Uhum. E eu não estou reclamando que o Flamengo ganha mais. Pode ganhar o quanto quiser, a questão não é essa. Se teve competência para fazer isso. Eu só estou fazendo uma fotografia de qual é o cenário que eu acho que as pessoas não querem ou não gostam de enxergar ou não enxergam. Ah, não, é assim mesmo, daqui a pouco muda, daqui a pouco o Cruzeiro fica bom, eu acho que isso, até a possibilidade disso acontecer, para mim, é cada vez menor. Do que ele está falando... Repito, isso não é uma lamentação, é só uma constatação de como são. O futebol brasileiro está caminhando para um lugar que ele nunca esteve, em nenhum momento da sua história, é só isso. Tem casos realmente que chamam muita atenção e são assustadores. Cruzeiro não é um grande clube brasileiro? Obviamente que tem uma história bonita e tudo mais. Ele arrecadou 330 milhões em 24.
o Flamengo pode bater 1,7. Nós estamos falando de 5 vezes mais de receita. Isso não... Gente, isso é um negócio... O Cruzeiro é grande clube. 330 contra 1,7. É um negócio de assustar, entendeu? E aí é aquela história, mas porque não sei aonde é assim, porque lá não sei... eu acho que são grandezas diferentes. Bom, O Brasil tem grandezas muito importantes de futebol. O Brasil tem, como a gente sempre diz, tem pelo menos 10 clubes que são muito grandes, 11, não sei o quê. Times que são muito de massa e que são players, como gostam de dizer, relevantes. Não são pouca coisa. Então, quando você tem o Cruzeiro, que com a grana que investiu, com o Pedrinho BH, com quem quer que seja, arrecada 340 e o Flamengo arrecada 2 bilhões, e eu vou repetir pela milésima vez, eu não estou reclamando disso. Eu estou falando como as coisas são, Sim, como elas estão colocadas. O Flamengo se estruturou para ser isso. O Brasil está entrando em um lugar do futebol que a gente nunca esteve. Não esteve na época do Santos do Pelé, do São Paulo do Telê, do Palmeiras da Parmalat. Nunca esteve. Nunca esteve. É muito diferente de tudo que já aconteceu. E vou repetir pela milionésima primeira vez. Isso não é uma choradeira ou uma lamentação. É uma constatação do que está acontecendo. Cara, vocês têm noção do quão impactante essa declaração? Eles estão basicamente ali assustados com o fato do Flamengo estar dominante. O Flamengo, ele tá ganhando de todo mundo. Ah, mas caiu na Copa do Brasil, mas gente, o Flamengo tá chegando num patamar, como disse o Bruno Henrique, né? Outro patamar, onde o Flamengo não tá descolando muito dos adversários. Isso tá ficando cada vez mais evidente nas contratações, na maneira de jogar, no elenco que tem o Flamengo. Tá virando assim um abismo, pouco a pouco, e daqui a alguns anos, se seguir assim, claro, né? A gente espera que continue, o Flamengo vai ficar muito maior e essa vantagem tende a aumentar a cada dia que passa. É isso que eles estão falando, tá bem interessante, eu vou deixar a análise continuar. É isso que eu tô falando. São duas coisas que eu acho que, ao menos, tira um pouco do... eu não vou discordar, ele tá certo. Eu só vou dizer que ela minimiza. Primeira coisa, é que o futebol não é o basquete ou o vôlei que normalmente o maior investimento ganha e acabou, o melhor time ganha, Fórmula 1, enfim, quase todos os outros esportes são assim. Isso é uma coisa. E a segunda situação a gente tem tantos obstáculos meio malucos que se fosse uma situação normal, isso daí para mim era irreversível. Do tipo, joguinhos de final de semana. Só que aí o Flamengo daqui a pouco viaja, volta mais cansado e tal. E o dinheiro, claro, que vai minimizando, você tem mais elenco e tal. Só que é tanta confusão que tem no futebol brasileiro, o nosso calendário, as confusões políticas, uma compra de terreno, tem tanta coisinha em volta que talvez isso daí dá uma minimizada também. Os obstáculos naturais de qualquer time, de qualquer clube. Então, além de ser futebol, eu acho que tem esses lances dos obstáculos todos. Eu vou dizer que esses obstáculos nesse cenário, eles só favorecem ainda mais. Vê se o São Paulo é capaz de... Claro, jogar 3 frentes. Não, gente, o São Paulo está... Pô, vocês estão loucos, mano. Isso é verdade. O São Paulo está há 10 anos neste limbo. Sim. Entendeu? Porque ele se colocou nesse lugar. Eu sei, espera, calma. Só que agora não dá para recuperar em 2 dias. Vocês estão com pressa, cara. Entendeu? Agora vai levar um tempo de recuperação para o São Paulo, para o Corinthians, o Santos, não sei como, né? Vai levar um tempinho de recuperação. O diagnóstico que você faz, eu não discuto o diagnóstico. Ele é correto. Eu discuto o seguinte: dinheiro no futebol nem sempre é o que a gente pensa que é. Cruzeiro e Flamengo, quanto foi no Mineirão? Foi um amasso, cara. Sim. Entendeu? Então, o futebol permite esse tipo de coisa. Não é como comprar uma máquina de sorvete. Entendeu? Às vezes você compra o melhor cavalo de corrida, e põe na mão de uma criança. A criança não sabe o que fazer com aquilo. Caramba, cavaleiro novo, cavalo velho. Tem que ser um cavalo tipo massa, calmo, para uma criança andar. O futebol não é... Se fosse assim, cara, sinceramente, se fosse deste jeito que você coloca, nós estaríamos diante de uma situação insolúvel no futebol brasileiro. E é isso que eu combato. Não é insolúvel. Não é. Esta diferença de Flamengo e Corinthians só existe porque por tudo que o Corinthians faz com o dinheiro dele. A tendência é isso com o tempo. Agora, este tempo vai ter um domínio
óbvio, claro, de Perfeito. Flamengo e Palmeiras, Perfeito. que vão ganhar. Agora, o São Paulo eliminou Corinthians, Palmeiras e Flamengo numa mesma competição. Ah, mas é Copa. Consideraram quase que uma aberração hoje, né? Cara, mas acontece, o futebol Claro não que é. acontece, sempre O acontece. futebol não é uma conjunção Não, das melhores máquinas. O campeão olímpico às vezes perde na final. Entendeu? Acontece tudo isso. Tudo Perfeito o que você Diferente. disse. E o exemplo que você usa do Corinthians, que eu acho que o Corinthians, pelo tamanho da torcida, por estar Cara, em São Paulo e tal, inacreditável. ele tem como, no mínimo, ficar perto do Flamengo, ou igual, até em algumas coisas melhorar, até mais receita, mas eu acho que é o único. O que eu acho que o Tione está dizendo é que você disse, esse está em recuperação, esse está em recuperação. Se todos eles estiverem no seu prime, ainda não dá para esse prime do Flamengo. Não, a Acho que é isso que ele diferença, quer dizer, a entendeu? diferença sempre vai Mas existir. então, por que o Flamengo Agora, ganhou tantas coisas como a gente está... Essa diferença Agora- tão grande? Não ganha muito menos do que poderia. claro que Sim, ganha eu muito acho, menos. Muito menos Porque é isso pro Márcio, futebol. Depois de eu 4 tosco. anos, o Flamengo está disputando o Campeonato Brasileiro. Não, ao 4 anos. contrário. Eu falei isso, ao mas porque contrário. eu sou tosco outro dia. Não, é ao 4 anos, contrário. 4 Você anos sem validou disputar o o meu brasileiro. raciocínio. Sim, mas... O meu raciocínio é assim: você pega 10 milhões e compra uma máquina de sorvete. Você compra 10 reais, compra outra máquina de sorvete. Eu acho que... Caramba! Mas isso eu concordo com o Arnaldo. Não é assim o futebol. Pela grana que ganha Palmeiras e Flamengo, eles deveriam ganhar mais. Ué, mas Flamengo- só é assim Flamengo- porque... O Flamengo Foi sobretudo. Botafogo. Só é assim porque aqui é Brasil. O Flamengo- Porque o Flamengo tem 3 clássicos para jogar dentro de casa. Tem o Palmeiras, tem o São Paulo, entendeu? Só é assim porque é o Brasil. Mas ainda então, assim, se o Flamengo for eliminado pelo Inter, você vai dizer que não vai acontecer, não tem jeito de acontecer. Não acredito que aconteça. Eu acho que você tem certa razão. A chance de o Flamengo passar é grande. Porém, se ele for eliminado pelo Inter, o raciocínio vai todo para o ralo. Porque o futebol é isso que é, e no Brasil é mais ainda. É mais ainda. Por causa do tamanho do país, por causa do tamanho das torcidas, por causa da paixão que envolve. Mata-mata. dá uma Entendeu, pressionada. cara? Também, sabe, você se programa para aquele jogo, como o Inter está fazendo Sim. corretamente na sua visão. Acho que sim, poderia fazer, mas com goleiro e tal, é um exagero. Então, cara, é só essa a questão. Então, assim, o absurdo é o Palmeiras ter 100 milhões, 170 milhões de patrocínio e o São Paulo ter 60. Sim. 70. O problema não está no Flamengo. O problema está na incapacidade do ecossistema todo, fora Flamengo, de fazer a coisa andar. Por quê? Por causa do histórico, por causa do para trás mente. Gente, é simples, não adianta. Eu peso 118 quilos. Eu não vou fazer um regime, já fiz, da melancia, da lua, do aspargo, da selga, do cabo de guarda-chuva, que fica lá, masca o cabo de guarda-chuva. Você não vai, no dia seguinte, pesar 60. Entendeu? Esse que é o problema. Sim. E agora vai tomar taca, até que esses clubes se organizem. Sim. Tá bom, mas sim, para mim o cenário... O São Paulo tem, vamos comparar, eu comparo muito o São Paulo com o Palmeiras. O São Paulo tem Cotia. Aquilo é um lixo? Não. Não. Falta gente para trabalhar bem feito, bem trabalhado lá. Certo? O São Paulo tem estádio, tem patrimônio. Tem ou não tem? Tem. Poderia fazer diferente. Beleza. O São Paulo não pode arrecadar menos que o Palmeiras de forma alguma. Mas arrecada. Se a torcida é maior ou menor... Do presidente. É isso, cara. É isso que eu tô falando, cara. É isso. Mas nada disso tem... Entendeu? Mas nada disso tem exatamente a ver com a questão do Flamengo que eu tô falando. Não tem, mas... Claro que tem a ver. O cenário do futebol hoje, o Flamengo acabou de fechar um patrocínio em que ele vai ganhar 270 milhões. Sei lá, se é isso aí. Calma. Algo como isso. Calma. O São Paulo, se ele fizer o melhor contrato da vida dele, ele vai ganhar 100, o Palmeiras vai ganhar 100, o Corinthians vai ganhar 150. E eu vou repetir mais uma vez, eu não estou choramingando por causa disso. O fato é que a fotografia é essa aí. Claro que se organizar, se o Vasco se organizar a partir de agora, daqui, sei lá, 40 anos é capaz de ele estar brigando de novo. Ou o Santos, ou não sei quem. Pode ser. Mas esse cenário não está colocado agora. Vamos ouvir o Felipe Luiz sobre o jogo. A análise deveria ser sobre o jogo, né? Porém, eles focaram bastante ali em como o Flamengo está muito forte financeiramente e, consequentemente, ele pode e deve, né, a tendência de descolar ainda mais dos seus adversários. Também citaram ali o fato do novo patrocinador master do Flamengo, né, que foi anunciado
um patrocínio assim, histórico, absurdo, como eu já ressaltei também no início desse vídeo. Eu quero muito saber a opinião de vocês, o que vocês acharam, né? Gostaram ou não gostaram das análises? Eu achei interessante que eles se mostraram muito assustados ali com o desempenho do Flamengo dentro de campo, mas também fora, né? Porque tá bem estruturado financeiramente. Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Obrigado a todos. Valeu!